Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje, o primeiro artigo do IL Flash é de autoria do historiador alemão Rainer Zitelmann. Alemanha, o homem doente da Europa. Essa ideia de que a Alemanha seria o homem doente da Europa, naturalmente é uma analogia. E diz o Rainer que, segundo a OCDE, o crescimento global está projetado para atingir 3,1% esse ano, mas a expectativa é que a Alemanha fique para trás, com apenas cerca de 0,2%, mais baixo número entre todos os países da OCDE. Além disso, o número de falências de empresas na Alemanha é o mais alto em 10 anos. A última vez em que a Alemanha foi considerada o homem doente da Europa foi no final dos anos 90. No entanto, sob a liderança do social-democrata Gerhard Schröder, reformas significativas da economia de mercado foram implementadas. O mercado de trabalho foi liberalizado e a alíquota máxima do imposto foi reduzida de 53% para 42%. Essas mudanças foram a base do sucesso econômico da Alemanha nos últimos 20 anos e Angela Merkel se beneficiou das reformas feitas por Schröder. Mas a Alemanha hoje não está mais naquele momento e enfrenta muitos problemas. Além disso, a burocracia é pior do que na maioria dos outros países, segundo o texto do Rainer Zitelmann. Licenças de construção podem levar anos, às vezes mais de uma década. Olaf Scholz é menos popular do que qualquer outro chanceler anterior. E os Verdes, o Partido Verde, que ainda eram muito populares há alguns anos, estão se tornando cada vez mais impopulares. Independentemente do resultado das eleições no próximo ano da Alemanha, há pouca esperança de que as reformas de que a Alemanha tanto precisa sejam implementadas. Então, prevêem-se aí dificuldades econômicas e sociais para a Alemanha no futuro próximo, segundo a análise que faz o nosso Rainer Zitelmann, ele próprio da Alemanha. Também de autoria do Rainer Zitelmann, mas saindo da órbita da Alemanha, o que a Argentina pode aprender com a Polônia? O Rainer é uma figura bastante conectada com o movimento liberal libertário mundialmente e pró-livre mercado, pró-economia de mercado, e ele está de olho no que está acontecendo na nossa vizinha Argentina com a presidência de Javier Milei, em que ele está propondo terapias de choque liberais para tentar resolver o problema da economia argentina. E o Rainer Zitelmann dá ao Milei o exemplo da Polônia, que viveu situação semelhante. A Polônia, ela exemplificou 2 lições principais. A primeira, a de que a terapia de choque capitalista, fazer uma série de reformas de uma vez só, funciona. Milei está seguindo as mesmas doutrinas e princípios econômicos que foram usados pelos reformistas poloneses. Ambos enfrentaram os mesmos problemas: dívida nacional extrema, inflação desenfreada, pobreza e um Estado que sufocava a economia. Mas a segunda lição que a Polônia dá à Argentina é que antes de as coisas melhorarem, muitas vão ter que piorar por um tempo. É totalmente irrealista esperar que décadas de danos sejam desfeitas em um ano. Então, se a Argentina conseguir ter paciência de suportar as dificuldades que fatalmente advirão de reformas muito duras do ponto de vista liberal, ela colherá os frutos. Mas terá de ter essa paciência. Esse é o alerta que faz o Rainer através do exemplo polonês. Agora vamos ao exemplo brasileiro do ponto de vista das liberdades de expressão, de associação, de organização. De autoria do Bernardo Santoro, a liberdade de expressão plena como verdade autoevidente na democracia. É um texto republicado, que nós já trouxemos antes aqui, em que o Bernardo discute a indispensabilidade da liberdade de expressão como princípio na vida democrática. Não se pode falar de uma democracia como nós entendemos modernamente, a democracia liberal propriamente dita, sem se enfatizar o princípio da liberdade de expressão. Uma coisa não casa com a outra. Voltamos a uma discussão econômica com o texto do André Paris, A Bússola para a Produção de Bens. Ele vai dizer que a produção de bens e a criação de riqueza são maximizadas em um sistema que valoriza a liberdade de escolha dos consumidores e a concorrência entre empresas. A economia de mercado oferece um mecanismo mais eficaz para atender às necessidades e desejos da população do que a economia planificada. A história e a análise econômica sugerem que, para uma produção eficiente e para evitar a escassez, a bússola da produção de bens deve ser orientada pelo livre mercado.
Na sequência, nós temos mais uma vez o Rainer Zittelmann. Venezuela, como chegou a este ponto? Se o Rainer discute as vantagens do exemplo polonês para o exemplo argentino, e se ele discutiu também os problemas da Alemanha de hoje, frente aos sucessos que a Alemanha teve anteriormente, agora ele dá um exemplo de um país que foi para o completo desastre, que é a Venezuela, sob o comando de Nicolás Maduro, contando um histórico da presença do chavismo, do governo autoritário de Hugo Chávez, sucedido pelo Maduro, e do chamado socialismo do século XXI que passou a viger na Venezuela. Os dois primeiros lugares do IL Flash de hoje falam da situação do judiciário brasileiro. Primeiro, do Gabriel Wilhans, senhor Pacheco, não confunda prudência com omissão. E o segundo, em primeiro lugar do IL Flash de hoje, de minha autoria, publicado originalmente na Revista Oeste, o impeachment é uma questão de correção. Na verdade, o título original da Revista Oeste era o impeachment é uma medida de correção. Foi publicado com uma pequena diferença no Instituto Liberal, mas o texto é o mesmo. Os dois artigos, o do Wilhans e o meu, falam sobre a omissão, a inércia do senhor Alexandre de Moraes, do senhor Rodrigo Pacheco, do presidente do Senado, diante do autoritarismo de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes vem subvertendo completamente a ordem e a lei brasileiras, ele vem desrespeitando princípios fundamentais, direitos individuais, garantias, o direito de expressão, como disse o Bernardo Santoro, direito de associação. Ele vem tumultuando o país de maneira autoritária, crescentemente autoritária, e essa escalada do banimento do Twitter, do X no Brasil, é um capítulo de uma história que vem se avolumando desde 2019, que nós temos denunciado aqui no Instituto Liberal, como é dever da nossa instituição vigiar o exercício das liberdades no Brasil, de maneira que chegou-se a um ponto em que nós precisamos dar um basta, nós precisamos punir alguém, responsabilizar os culpados por essa escalada autoritária. E uma mensagem pedagógica seria passada aos ministros do Supremo Tribunal Federal se o executor Alexandre de Moraes fosse responsabilizado pelos seus malfeitos. Daí a nossa defesa do impeachment, que será a pauta das manifestações de 7 de setembro, no próximo dia 7 de setembro, em que as pessoas estarão nas ruas pedindo o impeachment de Alexandre de Moraes. Cabe a Rodrigo Pacheco e aos seus pares no Senado se sensibilizarem com a urgência dessa pauta, com a necessidade dessa pauta e pararem de se fazer de surdos perante a sociedade brasileira e perante os abusos que vêm sendo perpetrados contra a nossa lei, contra o nosso Estado democrático. Obrigado pela atenção. Com isso nós encerramos o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.